Alô, galera ligada no canal do Litoral News. Estamos aqui direto do CT Moacir Barbosa. Primeiro treino do técnico Maurício Souza, o Mauricinho, no comando do Vasco da Gama. Está se reunindo ali com os jogadores, utilizando até a prancheta no campinho ali que tem, para passar as primeiras instruções para os jogadores do Vasco. Vale lembrar que o Vasco está invicto, é o único time invicto das principais divisões do Campeonato Brasileiro. Encara o Londrina no próximo sábado. Mauricinho já chega tendo que manter, né, Marcelo, essa constância, tendo que manter esse bom resultado e, quem sabe, com uma vitória. O que não dá é derrota, já que o Vasco está invicto na Série B do Campeonato Brasileiro. Já pedi para a galera que vai acompanhar esse vídeo inteiro aqui no primeiro treino do técnico Mauricinho no comando do Vasco, para deixar o like, se inscrever no canal. Estamos chegando à marca dos 260 mil inscritos, então desce o dedo no like, vai metralhando de like por aí e também deixando a sua inscrição no canal, Marcelo. É isso aí, Sidão Marinho. Um abraço pra galera que tá ligada na gente nessa tarde fria. O Mauricinho tá comandando a primeira atividade sem os titulares, né, Sidão? Os titulares tiveram folga na última segunda-feira e aí o time se apresentou nessa terça-feira, dia 14, aqui no CT Moacir Barbosa, na Cidade de Deus, para iniciar os seus trabalhos com o Mauricinho. A gente acompanhou ao vivo a entrevista coletiva. O Mauricinho revelou todo o seu sentimento, toda a sua relação bem afetiva mesmo com o Vasco da Gama, o sonho dele de trabalhar no Gigante da Colina. E hoje ele comanda esse treino no Vasco da Gama sem os jogadores titulares. Você vê aí que nenhum dos titulares está no campo de jogo, né? O Palácio está ali, o Bruno Nazário está ali, mas todos os jogadores que não foram titulares jogaram menos tempo na partida contra a equipe do Cruzeiro no último domingo do estádio do Maracanã. É claro que a semana é cheia para trabalho, né? Tem terça, quarta, quinta, sexta, 4 sessões de treino. O Vasco costuma treinar na parte da tarde, às 3, 4 horas da tarde aqui no CT Moacir Barbosa. Então amanhã ele já vai ter os titulares para o seu primeiro trabalho. O Riquelme está ali, o Juninho está ali, os jogadores reservas da equipe do Vasco da Gama, ou ocasionalmente titulares, mas aqueles que jogaram menos de 45 minutos contra a equipe do Cruzeiro estão fazendo esse trabalho dentro de campo. O resto da rapaziada está na academia, tanto é que se observa ali que é um número bem menor, né? Eric, Vinícius, essa galera que tem menos oportunidade. O Raniel também está em campo hoje, já que atuou pouco tempo, né? O Getúlio foi o titular, voltou a marcar. O Raniel está vivendo uma seca muito grande. Você está vendo aí, ó, no detalhe, os jogadores da equipe do Vasco da Gama. O Everton está por ali também fazendo trabalho, apesar de ter entrado na vaga do Gabriel Dias. Jogou menos de 45 minutos, então de praxe, né? Mauricinho até agora sai ali do campo, está indo um pouquinho mais ali atrás, está aqui do lado, o Mauricinho, tendo seu primeiro contato com os jogadores do Vasco da Gama. Já passou algumas ideias, mas ele deixou claro, apesar de ter uma ideia de jogo, ele vai tentar implementar aos poucos para manter o trabalho que o técnico Zé Ricardo vinha fazendo e o que o Emílio colocou nos últimos 2 jogos, contra o Náutico e contra a equipe do Cruzeiro, numa grande atuação que o Vasco da Gama teve. Você vai ver aí, ó, o Mauricinho pintando no gramado do jogo, bem à vontade aqui no Vasco, né? Muito à vontade. Até perguntei isso para ele. Já costumava ver a gente sempre viu o Mauricinho com respostas curtas, rápidas, simples, quando treinava a equipe do Flamengo. E hoje ele estava muito à vontade, falando sobre tudo que era perguntado, demonstrando de fato um carinho muito grande pelo Vasco da Gama, dizendo que teve o sonho um dia de jogar no Vasco da Gama, mas como ele disse, foi um jogador medíocre e que tenha todo sucesso na sua carreira de técnico. Ele ainda não tem experiência como o principal nome de uma comissão técnica, mas ele já tem experiência de vestiários pesados, como é o vestiário do Flamengo. A gente sabe, de tudo, vira e mexe, andam histórias, notícias sobre como o vestiário do Flamengo tem o seu peso com jogadores pesados. Ele conhece esse ambiente, vestiário, trabalhou com técnicos experientes e hoje passa a ter o desafio de comandar o Gigante da Colina e disse, inclusive, que o grande desafio é vencer a Série B, é mais do que subir. Ele quer a taça. Eu perguntei para ele, né, sobre o recado que ele tinha para a torcida do Vasco da Gama, encerrando a coletiva, e ele mostrou confiança de que, além de buscar o acesso, ele quer brigar pela taça. Vasco, Cruzeiro, Bahia, Sport, Grêmio estão se despontando como os 5 que vão lutar pelo acesso. Me parece que Vasco e Cruzeiro vão ser os times que vão lutar pela taça nesse Campeonato Brasileiro da Série B
nesse ano de 2022. Então é apenas o primeiro contato do Mauricinho com o seu time. É claro que ele já teve a oportunidade de conversar com os jogadores, hoje sem os titulares, com alguns jogadores que brigam por posição, mas não dá para pensar, Sidão. Nesse início de trabalho dele, ele vai ter a volta do Andrei Santos ao time, o Andrei que estava com a Seleção Brasileira Sub-20 e estava suspenso para o confronto contra o Cruzeiro. Apesar do Matheus Barbosa ter feito uma grande atuação contra a equipe do Cabuloso, não dá para pensar em outra coisa se não manter Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Conceição, Edmar, Yuri Lara, Andrei, Nenê, Figueiredo, Gabriel Peck e Getúlio, ou Raniel ocasionalmente. Mas não dá para fazer mudanças muito bruscas num trabalho que está tendo sucesso. Ele começa a distribuir os coletes ali, vai fazer sua primeira atividade, de fato, né? Ali no campo, depois do trabalho de aquecimento, já vai organizar os jogadores. Daqui a pouco o treino vai ficar fechado para imagens. Ele separa ali alguns jogadores com colete, outros sem colete, dividindo o time em grupos para esse trabalho no gramado. O Eric está por ali, o Zé está por ali. Jogadores da equipe do Vasco da Gama fazendo esse seu trabalho no primeiro contato com o Mauricinho. Não dá para pensar, né, Sidão, em mudar a espinha dorsal de um time que tá tendo sucesso no Campeonato Brasileiro da Série B até agora, hein, Sidão? Com certeza, Marcelo. E um desses jogadores que recebe o colete é o Luiz Henrique, que trabalhou com o próprio Mauricinho na equipe do Flamengo. O Luiz, mesmo sendo muito jovem, já passou por Flamengo, Botafogo e agora está aqui no Vasco da Gama. E é um dos que recebe o colete por ali para essa primeira atividade que o Maurício Souza vai fazer aqui no CT Moacir Barbosa nesse início de trabalho no Gigante da Colina. E ele tem a grande missão, Marcelo, de manter um time que vem jogando bem, um time que consegue bons resultados, como a gente já disse e o torcedor sabe, é o único time invicto da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro e, querendo ou não, já está pressionado para o jogo contra o Londrina, porque iniciar um trabalho com uma derrota, jogando fora de casa e perder uma invencibilidade, seria algo muito ruim para esse time do Vasco no início de trabalho do técnico Mauricinho. A torcida com certeza que não aprovou tanto a vinda dele por ser uma aposta da diretoria do Vasco, um treinador que ainda não teve nenhuma passagem como o cara da comissão técnica, apenas como auxiliar ou auxiliar permanente das equipes. Foi assim no Flamengo, foi assim também no Atlético Paranaense. Então é uma pressão já imposta sobre o trabalho do técnico Mauricinho, mas que novamente digo, na minha visão é um grande treinador, já mostrou isso na época de Flamengo, mostrou também na curta passagem que teve no Atlético Paranaense, mas principalmente no Flamengo ele conseguiu, nos jogos que teve para comandar, nas transições de um técnico para o outro, enquanto teve que ser chamado para comandar a equipe, conseguiu boas partidas com a equipe que comandou. Bom, ele já está mostrando o que é dos jogadores ali dentro de campo, separou a equipe em grupos, muito provavelmente um ataque contra a defesa, para a construção de jogadas. A bola vai ser aberta pelo lado direito e Riquelme vai dar o combate lá pelo lado. É o método de construção, né, que vai começando a ser implantado. Ele disse que quer uma equipe jogando em bloco alto e é exatamente isso. O ataque do Vasco da Gama vai treinando contra o sistema defensivo nesse primeiro trabalho com bola do Mauricinho sob o comando do Gigante da Colina. Eu repito, os titulares fazem um trabalho regenerativo na academia. Você não vê os titulares em campo. Todos os jogadores que começaram a partida contra a equipe do Cruzeiro não vêm para campo nessa segunda-feira. Seguem trabalhando na academia e o Gigante da Colina vai se preparando para enfrentar o Londrina, que vai ser o primeiro grande desafio do técnico Mauricinho, que sucede aí o Zé Ricardo. Os dois têm trajetórias muito parecidas. O Bruno Nazário saiu driblando todo mundo, acabou perdendo a jogada por ali. Mas é já um entendimento do que o Mauricinho vai começar a implantar na equipe do Vasco da Gama, sem abrir mão do processo, sem querer mudar características, sem querer mudar tudo que estava sendo feito, mas não, dando uma sequência a um processo que ele disse, inclusive, Sidão, da conversa com o Zé Ricardo, que o Zé Ricardo já estava querendo implementar, né? Geralmente, quando o treinador chega, o setor que ele prioriza trabalhar é o setor defensivo, para dar uma solidez. O Zé Ricardo atingiu essa solidez sob o comando do Vasco da Gama, tanto é que ele saiu do Gigante da Colina com a melhor defesa da competição. E agora o Mauricinho quer manter esse processo e começar a aprimorar a fase ofensiva da equipe do Vasco da Gama, com um desafio, né, de trazer o Raniel mais de volta. Acho que o grande ponto é trazer o Raniel de volta ao time do Vasco da Gama. O Raniel vive uma fase terrível. E um Getúlio que não foi muito participativo contra o Cruzeiro, mas que na bola que ele teve, que importa para o centroavante,
é botar pro fundo da rede, Sidão Marinho. Com certeza, Marcelo. O Mauricinho não chega numa casa bagunçada, essa é a grande realidade, não foi um treinador demitido. O Zé Ricardo fez a opção por sair do Vasco, porque recebeu uma boa proposta do Japão e sabe que corria um risco de ser mandado embora ao fim da temporada com a chegada da SAF com a 777. Então ele fez uma opção e o Vasco, que vinha bem com o comando do Zé Ricardo, teve que procurar no mercado um novo treinador. E o Mauricinho tem um entendimento disso, que é um trabalho para ser continuado, não precisa modificar tudo. Claro, ele vai botar na equipe do Vasco um pouco mais da sua cara, vai botar na equipe do Vasco um pouco mais dos seus entendimentos de futebol, mas mantendo aquilo que o Zé Ricardo já vinha fazendo e como ele mesmo admitiu na entrevista coletiva, ele conversou com o ex-treinador do Vasco e ali eles entraram num acordo, né, porque o Zé Ricardo já vinha fazendo, iniciando esse processo e o Mauricinho vai ser o responsável por conduzir a finalização, que ainda existe bastante parte para ser feita, mas o Mauricinho vai ser esse nome para conduzir esse processo, Marcelo. Bom, o Mauricinho estreia no comando do Gigante da Colina no próximo sábado. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco da Gama está no G4, consolidado no G4, 24 pontos, 4 atrás do Cruzeiro. Mas o mais importante é abrir 6 pontos para o Grêmio, que é o 5º colocado da competição, e já uma boa abertura, né, de 8 pontos para o Criciúma, que é o 6º colocado. Não deve fugir disso, a briga pelo acesso. Alguém vai rodar, é claro, são 5 times brigando, a Série B tem os seus percalços, tem as suas instabilidades, mas a tendência é que seja essa. A equipe do Londrina está na 10ª colocação com 15 pontos somados e vem de vitória contra a equipe da Ponte Preta jogando fora de casa. Na última partida dentro de casa, a equipe do Londrina empatou em 1-1 contra a equipe da Tombense. Então é isso, Sidão. Mauricinho começa a ter o primeiro contato com os jogadores do Vasco da Gama e amanhã ele já vai poder trabalhar com os titulares dentro de campo, com a tendência que ele não faça mudanças bruscas. É claro, Marcelo, pode haver mudanças pontuais no time titular? É claro que pode. Podem haver mudanças pontuais, principalmente com o Gabriel Peck, que está vivendo uma fase um pouco irregular, mas consegue escapulir bem. Ele foi muito importante no gol contra a equipe do Cruzeiro, no gol do Getúlio, depois que o Matheus Barbosa rouba a bola, já distribui para o campo inimigo, aquela abertura para o Nenê, o cruzamento na medida para o Gabriel Peck. Podem haver mudanças pontuais? Podem, mas essas mudanças, se acontecerem, devem acontecer naturalmente. Nada muito forçado, tudo dando uma sequência, um trabalho, uma metodologia que já está sendo aplicada no Vasco da Gama desde o início da temporada com o Zé Ricardo. Os dois chegaram a se encontrar na equipe do Flamengo, né, quando trabalhavam lá, e a tendência é essa, não vai fugir disso. Mauricinho dando sequência aí a um trabalho e vai começar a avaliar também, né, Sidão, porque dia 18 abre a janela de transferências do futebol brasileiro. Reforços pontuais, como o Carlos Brasil disse, podem pintar aí no Gigante da Colina. Um elenco recheado no momento, essa é a grande realidade, tem muitas peças, beira os 40 atletas no elenco do Vasco e com as contratações, e o Carlos Brasil também falou sobre isso, a gestão de elenco precisa ser muito bem feita, para que o treinador não perca o elenco, para que a diretoria também esteja fechada com o elenco esteja fechado com a ideia que compra a diretoria e compra também a comissão técnica do Vasco. Olha, Marcelo, no momento, o Vasco, ao lado do Cruzeiro, tem os melhores times apresentando um bom futebol no gramado da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, o Vasco é um dos favoritos para subir. Mas a gente vai ver esse início de trabalho do técnico Mauricinho. Eu acredito que ele vai conseguir dar um pouco da sua cara mantendo o que o Zé Ricardo já vinha fazendo. E na minha visão, o Vasco só tem a evoluir. É um treinador novo, que está iniciando um trabalho no elenco profissional, sendo o nome da comissão técnica, mas tem boas ideias, já mostrou isso nos trabalhos que teve no futebol, seja aqui no Rio de Janeiro, seja fora, e tem boas ideias, tem ideias táticas e um nível de controlador de elenco também, que ele pode desempenhar de boa forma no Gigante da Colina, que, novamente digo, já tem um elenco com um gosto de jogar, já tem um elenco fechado num seguinte esquema, e o Mauricinho vai apenas dar as suas caras para complementar esse bom momento que vive o Vasco. Ele passa as orientações ali para os jogadores do Vasco da Gama, aqui no CT Moacir Barbosa. O Carlos Palácio tá ali de chuteira azulzinha, bem do lado ali da nossa imagem, tá ali numa montoeira de jogadores, ali perto das bolas, mas
o Palácio está com o desafio de perder peso, né? De entrar em forma. E ainda é ainda um jogador jovem, né? O Vasco trouxe Palácios, trouxe o Zé Santos, trouxe o Eric, todos jogadores jovens, para agregar esse elenco do Vasco da Gama. O Eric e o Zé Santos apostas, não vem tendo muitas oportunidades, até foram relacionados pelo Emílio Faro para os últimos jogos, mas o Palácio aí, ó, correndo atrás da bola, acho que ainda tá precisando perder um pouquinho de gordura esse Sidão Marinho, tá entrando em forma, ele mesmo já tinha dito que não tinha sido profissional no Internacional, faltou isso para ele, para ser o jogador que a gente espera, porque na oportunidade que ele teve como titular, ele foi muito abaixo, justamente porque precisa entrar em forma. Além de ficar magrinho, precisa pegar ritmo de jogo, precisa recuperar a forma, para ter fôlego para jogar pelo menos 70 minutos de partida em alto nível, Sidão. Com certeza, a gente viu até no trabalho do técnico Zé Ricardo, na sequência do Emílio Faro, o Vasco perder bastante esse jogador durante a partida. Porque em alguns jogos ele entrou como titular, inclusive num jogo fazendo papel junto do Nenê, e o Vasco não conseguiu render. Isso também muito devido ao físico dele. A gente vê na imagem que é um jogador que ainda precisa recuperar a sua parte física. Tá melhorando. Tá melhorando, mas ela tem que melhorar bastante e cansa muito rápido dentro do campo. Não dá para você ter um jogador no elenco para entrar como titular que depois vai acabar tendo que sair, vai ser uma alteração certa, não dá. É muito difícil você trabalhar dessa maneira. Então o Palácio precisa continuar nesse processo de melhoria do seu físico para conseguir uma boa reabilitação e, quem sabe, jogar bem com a camisa do Vasco, Marcelo. Bem observador o técnico Mauricinho. Bom, muito obrigado para você que nos acompanhou aí. Primeiro treino de Mauricinho à frente do Vasco da Gama e vamos na cola dele, acompanhando na cola do Vasco essa jornada do Vasco da Gama para voltar à elite do Campeonato Brasileiro, que, como o Mauricinho disse, quer que seja com a taça ao final da temporada, não quer apenas subir. Quer brigar pelo título? Você que está com a gente, se inscreva no canal. Estamos chegando aos 260 mil inscritos no canal da Litoral News. É claro, deixe seu like. Seu like é sempre muito importante. Marcelo e Sidão Marinho, direto aqui do CT Moacir Barbosa, na Cidade de Deus, acompanhando o primeiro treino de Mauricinho sob o comando, sob a batuta de treinador do Vasco da Gama.